quando eu fui fazer um show com ele em 2021. Eu me lembro até hoje. Era 2021. Essas coisas minhas, elas já estavam tão avançadas que até devendo para a agiota eu já estava. Meu Deus. Eu pegava dinheiro emprestado para poder consumir a droga. A gente foi fazer esse show e é típico de eu ajudar ele a descarregar os sons, as caixas de som. Quando a gente desce o som no local, num domingo, para fazer um show das 3 da tarde às 6, eu não lembro direito mais, ele sente uma forte tontura. Ele disse: eu não tô bem, eu tô tonto. Falei: mas você almoçou, né? Eu fiz almoço antes da gente sair. E quando eu olhei a boca dele, tava roxa, as mãos geladas e ele tonto. A gente pegou uma garrafinha d'água, tinha que voltar para casa para buscar o teclado, porque não cabia no carro o som que a gente levava. E eu me lembro até hoje, a gente voltou para buscar aquele teclado, mas não voltou pro bar. Graças a Deus, que alegria poder mais uma vez voltar aqui para contar mais um testemunho. Eu quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos, todos os meus amigos que já estão esperando mais uma história que nós vamos ouvir hoje. Ela marcou a vida dessa preciosa, que eu tenho uma alegria muito grande em receber, essa diaconisa aqui do lado, que vem de Sorocaba, para contar como foi que Jesus a libertou e também curou o esposo dela. E eu tenho uma alegria muito grande porque a Bíblia ela não vai nos orientar, que testemunho nos ensina muito sobre aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Quando eu entendo o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, no verso 11, o contexto ali vai nos dizer a história que nos leva a crer que o testemunho é como flecha, como uma arma poderosa contra o inimigo. Porque o inimigo não quer que nós testemunhamos, porque o testemunho também é libertador. Alguém hoje pode estar passando por situações que essa amada passou. Então, o testemunho dela vai levar outras pessoas a crerem. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também. Então, testemunho é necessário ser contado. E eu glorifico a Deus, porque existem pessoas corajosas que sentam aqui comigo e vai lá atrás no seu passado contar o que viveu. É prazeroso? Muitas vezes não, porque foram dores, foram tristezas, foram mágoas, foram decepções, foram traições, mas que hoje virou testemunho. Por quê? Jesus entrou. E quando Jesus entra, ele muda o cenário, ele transforma as pessoas, ele muda a história. Então vira um testemunho. E hoje o testemunho dessa preciosa tem tudo a ver com cura e libertação. Ela teve um passado triste, mas hoje ela é uma vitoriosa, porque Jesus entrou. E quando Jesus entra, o cenário é outro. E eu estou honrada e feliz de poder dividir com todos vocês aí aquilo que o Eterno pode também fazer na vida de qualquer um. Basta crer que tudo é possível também acontecer. Ela é esposa do diácono Vanderlei Francisco da Silva, mãe de 2 filhos, da Alícia e do Aleph. Eles congregam ali na Igreja Assembleia de Deus de Sapompemba. Acho que falei certo, né? Sim. Que está sobre a responsabilidade do pastor Alex
e da missionária Priscila. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Recebam aqui do Resgatando Valores o nosso caloroso abraço. Eu quero dar boas-vindas à diaconisa Edinice de Souza Lima. A senhora é muito bem-vinda aqui no Resgatando Valores. Quero que a senhora fique à vontade para dividir comigo e com milhares de pessoas que vão estar nos assistindo aquilo que o Eterno fez na sua vida. Um pouquinho antes, por favor, não fica aí só nos vendo ou nos ouvindo, não. Se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, faça seu comentário, manda para mais pessoas aí também, para terem acesso a esses testemunhos maravilhosos, verídicos, verdadeiros, que só está aqui no Resgatando Valores, tá bom? Dê seu like, faça seu comentário, diga para mim, é um prazer muito grande quando eu fico ali dando uma olhadinha quando eu posso e eu vejo de que lugares os irmãos estão nos assistindo. Faça isso e seja um derramador de bênçãos na vida de mais pessoas. Vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Nice? Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Espero que esse testemunho alcance pessoas. É muito difícil para mim estar falando sobre ele. Eu creio que o Senhor vai dar muita força. Creio que se ele arrumou tudo o que tinha para hoje, é porque ele já tinha programado. E eu espero que alcance o máximo de almas possível para o reino do céu. Amém. Amém. Eu sou Edenice. Hoje eu tenho 37 anos. Vim de uma família pobre da Paraíba. Quando a minha mãe teve que sair de lá, teve que deixar a gente com meus avós. Eu não imaginava que o destino ia me trazer para São Paulo, porque quando ela veio trabalhar eu era muito pequena e ela buscava de um em um. Uhum. Ela trabalhava um tempo aqui e buscava um filho. Trabalhava mais um tempo, mandava dinheiro para meus avós, para mim que ficava lá, e mandou me buscar. Quando eu vim para cá, eu já vim com 11 anos. Minha mãe me deixou lá, acho que com 3 anos, na Paraíba. Uhum. Então, quando ela me trouxe para ter contato com ela, eu já estava com 11 anos. Eu vim para Capão Bonito, uma cidade daqui, de perto de Sorocaba. Creio que não seja muito longe. Uhum. E a minha mãe, ela sempre teve bar. Ela sempre se sustentou através de bares. Uhum. Mas aquilo não me agradava. Eu via aquele povo bebendo, bagunçando. Eu tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãos para ela tomar de conta do bar. Então, aquilo me prendia dentro de um lugar onde eu não gostava. E eu tinha, por a glória de Deus, sempre igrejas perto. Deus, ele já mexia comigo de pequenininha. E ali era o meu escape. Quando era no domingo que tinha escola dominical, todas as igrejas têm, por eles beberem a noite inteira e eles acordarem no domingo muito tarde, eu arrastava meus irmãos e aí eu ia para a igreja, escola dominical. Foi aí que eu comecei a conhecer Jesus. Eu saía daquela muvuca, Sim. todo mundo dormindo, de ressaca por ter bebido, e eu ia na escolinha dominical com meus irmãos. Eu conheci Jesus ali, pequenininha, sem entender nada, com 11 anos, mas eu já sabia quem ele era. Ali eu já testemunhava a vida de pessoas. Eu só não conseguia me firmar porque eu não tinha suporte de mãe e pai. Uhum. Eu ainda era impedida às vezes. Hoje você não vai. Hoje você vai cuidar dos seus irmãos. E aquilo me dava mais força para procurar a Deus. Sempre que eu tinha um escape ali, era para lá que eu ia com eles. Ali a gente escutava muitas musiquinhas, né? Escola dominical é ensino. Os pastores perguntavam: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Você só vem com seus irmãos? E eu, infelizmente, tinha que dizer que a minha mãe era portadora de álcool, de bebida, tinha bar. E que a minha experiência tinha que ser através de mim mesmo, eu buscar. Uhum. E eu gostava, porque
Ali eu lanchava, eu dava comida para meus irmãos, enquanto ela acordava muito tarde, por ter virado a noite inteira no bar. Ela acordava muito tarde, ela não conseguia dar suporte para mim e para meus irmãos. E seu pai? O meu pai deixou ela quando eu tinha 18 dias de nascida. Ele foi embora com uma das minhas irmãs, com outra mulher. Então eu nunca tive uma vida fácil. Tive que ser criada com meus avós. Quando ela resolveu voltar para aqui, para Sorocaba, a gente veio para cá e eu disse, Senhor, e agora? Como que eu vou para a escola dominical? Tem uma igreja 4 casas para cima do bar, onde eu podia ir levar os meninos. Tinha 11 anos, não podia sair. Se fosse perto, eu podia, mas se tivesse uma outra igreja longe, eu já não podia. Aí ela mudou para cá. Quando ela mudou para cá, abriu o bar de novo. Era o sustento dela, do meu padrasto e de nós. 3 casas para cima. Tinha outra igreja. Eu digo, aonde eu for, o Senhor, Ele me sustenta. E eu tornava a fazer a mesma coisa que eu fazia em Capão Bonito. Ia para a igreja, eu já estava maiorzinha, já estava com uns 12. Daí eu já cultuava. Aí eu já não sentia muito só vontade de ir nos domingos, como criança, para ir lanchar. Sim. Ali eu já tinha vontade de E servir. em outros cultos? Isso, eu já conseguia cultuar às 7, como todo mundo. Porque sempre era perto, né? As igrejas do bar. Aí, um devido tempo, voltamos para Capão Bonito. Minha mãe e meu padrasto, eles nunca pararam. Essa vai e vem de cigano era normal na nossa vida. Eu nunca consegui estudar. É mesmo? Eu sou aprendiz da 1ª série só. O Senhor que me deu força para aprender leitura. Glória a Deus. O Senhor que me instruiu a ser pregadora da palavra mesmo sem ter conhecimento com muitas palavras. Com o que é vírgula, o que é ponto de interrogação, o que é pergunta. Eu não conheço nada disso. Então, quando a gente voltou para Capão Bonito, o evangelho na minha vida ele já estava mais forte, porque daí ela caiu enferma. Naquela situação de bar, acabou para ela, porque ela teve câncer. Aí vem quem vai interceder por uma pessoa com câncer? Quem Deus colocou dentro da casa para servir. Era só eu. Meu padrasto era católico. Não gostava de crente. Não gostava que eu fosse para a igreja. E quando a minha mãe caiu enferma, eu conheci alguém que curava. Eu já tinha, daquele tempo da escolinha dominical, testemunho de que Jesus curava. Aí conheci a Deus é Amor, que foi a primeira igreja que eu vi curas, eu vi aleijados andando. Eu pude contemplar esse evangelho que hoje em dia está difícil. Sim. Você vê alguém levantando de uma cadeira e andando. Eu contemplei. E quando a minha mãe caiu enferma, que eles começaram a trazer de Capão Bonito para o regional daqui de Sorocaba, eu lembrei de uma senhora que tinha andado na igreja. E eu tinha uma vizinha que me levava. Já como eu já conseguia cultuar, igual eu falei, às 7, eu disse, Dona Rosário, lembro até hoje, a senhora não traz aqueles pastores para curar minha mãe? Aí ela disse assim, eles vão pregar lá hoje. Marca para a gente vir na sua casa. Aí eu falei, a minha mãe está enferma, já foi para o regional, está com câncer do tamanho de uma laranja, tem diagnóstico, tem raio-x. A primeira cura na minha família veio através da minha mãe. Glória a Deus. A minha mãe ficou pesando 42 quilos. Eu andava com ela na rua, nem as minhas roupas de 12 anos serviam para minha mãe. E aqueles pastores vieram num domingo, eles oraram, falaram para minha mãe, a senhora tem fé? Ela disse, eu não tenho, porque se Deus existisse, eu não estava aqui em cima dessa cama secando.
E o pastor veio, eu me lembro até hoje, falou no cantinho do meu ouvido, foi você que chamou a gente. Se ela não for curada pela fé dela, ela vai ser pela tua. Meu Deus. Glória a Jesus. Aí, naquele momento, ele disse, clame com fé. Eu digo, eu acredito. A semana passada, o Senhor usou vocês para levantar uma senhora lá dentro da igreja. A minha mãe, ela já estava aqui em cima dessa cama. E eu creio que ela vai levantar. Se vocês impõem a mão e orar, ela vai levantar. Como aquela mulher lá de dentro da igreja. E eu tinha uma fé tão grande com 12 anos, que ele falou, hoje entrou a cura nessa casa. Aleluia. Eu não entendia muito do evangelho. Mas com o decorrer do tempo, quando eu pego nas palavras de hoje, que eu me lembro como Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa, eu consigo levar lá atrás no meu passado. Que foi exatamente isso que aqueles pastores falaram. E eles oraram ali por uma hora, eu acho, de oração. Muita oração. A minha mãe dormiu e acordou às 7 horas da noite. Uma oração de 10 horas da manhã. Ela dormiu o dia todo. O dia todo. Ela não dormia por conta das dores. E aquilo trouxe uma calmaria tão grande que quando foi umas 7 horas, eu creio por aí, ela levantou, eu me lembro, e foi lavar a louça, foi limpar a casa. Ela já estava há muito tempo enferma, ela não fazia mais nada. Ela não conseguia cuidar do meu irmão, que tinha nascido. Ele empurrava os pezinhos, o bebê nela, ela caía. Ela não tinha suporte para segurar um bebê. Meu Deus. De tão fraca que ela ficou. E nesse dia que ela recebe oração, ela dorme como não dormia há tempo e levanta para comer. Para comer e cuidar. Lavar louça. Jesus a curou. Instantaneamente. Aleluia. Aquele sono levou ela ao paraíso, eu acho. Ela levantou, ela cuidou, ela fez comida, ela fez tudo que ela não fazia. Aí a gente veio E pro sua regional. reação, assim, quando viu tudo isso? Eu já sabia. Você tinha certeza que ia acontecer aquilo? Eu tinha É. certeza. Glória Quando a ela Deus. levantou. Tinha fé, né? Digo, o Senhor levantou ela igual a mulher que estava na cadeira. Coisa linda. E aí eu passei a amar esse Jesus mais do que nunca na minha vida. E eu disse, você vai ter que testemunhar, mãe. Por mais que a senhora não vá comigo para a igreja, mas você vai ter que testemunhar lá dentro. Tem pessoas com câncer, tem pessoas enfermas, precisando do teu testemunho. Minha mãe veio para o regional para ser aberta. Depois de um mês, que a cirurgia estava marcada. Ela disse para o médico. Quando ela entrou, acho que o médico chamou, ele disse, dona Cleonice, pode entrar. Minha mãe entrou, eu lembro até hoje. Ele disse, eu chamei a dona Cleonice. Ele não conheceu a estrutura da minha mãe. A mulher estava magra, com 40 e poucos quilos. A mulher voltou com 60 e poucos quilos. Dentro de um mês. Ela engordou tudo isso. Ela encheu. Eu chamei a dona Cleonice. Aí minha mãe disse, sou eu, doutor. Falou, não é a mesma pessoa. Minha mãe falou, sou eu. A sua cirurgia está marcada, o anestesista está aí para te abrir. Minha mãe disse, não vai ninguém me abrir antes de tirar um raio-x. Glória a Deus. Levaram minha mãe para tirar o raio-x. O câncer estava do tamanho de uma laranja. Não tinha nada na barriga. Não constou nada. No lugar mais limpo do que tudo. Glória a Deus. Os médicos eram todos de boca aberta, Ele já né? não conheceu a minha mãe quando ela entrou. Ele disse que ela não era a mesma pessoa há um mês atrás. E Deus é maravilhoso. Glória a Deus, ele ainda... Ele não mudou, né, Não. Miss? Ele continua. E como ele fez lá no passado, Glória a Jesus. eu tinha fé que ele ia fazer de novo. E quando a gente veio para cá, para Sorocaba, acho que por a 4ª vez, de Capão para cá, de Capão para cá. Ia e voltava. Ia e voltava. Deus tinha um ministério aqui dentro na minha vida para ficar aqui. E aí eu passei por processos que eu prefiro não falar no momento. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E eu com 17 anos,
Eu não firmei de 12, como eu falei. Eu não consegui me firmar quando eu voltei para cá. Eu tive um outro mundo, uma outra estrutura. Com 17 anos, eu saí da presença do Senhor. Com 17 anos, eu fui esquecer daquele Deus que curava. Aquele Deus lindo da minha infância. Eu deixei ele para trás. E eu deixei ele para trás da pior maneira que se tem. Indo experimentar o que não prestava. Indo me viciar em drogas, em bebida, em noitadas, em farra. Deus, ele sempre teve misericórdia da minha vida. Eu fui viciada desde os... Acho que no decorrer aí, aos 17 que eu tinha ido para a igreja, com 13, com 14 eu já experimentei a droga. Mas com 17 foi que eu desandei mais. Que eu bebi mais. Que eu pedia perdão a Deus na hora de eu dormir, para orar. Se eu tivesse drogada, se eu tivesse bebido, eu não orava. Mas nos dias que eu não bebia, eu orava. Então eu não apaguei a ligação com Deus. Mas o mundo entrou dentro de mim. E Satanás, quando ele entrou para fazer a bagunça, eu acho que ele queria provar para Deus que tudo que ele tinha feito, cura, ele tinha conseguido estragar com tudo. Mas só que ele não tinha conseguido estragar com a minha intimidade. Eu ainda orava. Eu ainda gostava de assistir novelas bíblicas. Eu carreguei minha Bíblia dos 12 anos até os 17. Eu tinha ela comigo. E aí eu saí da cidade de Piracicaba, onde foi o meu problema maior, de um casamento abusivo. Eu saí de um tormento de 9 anos de tortura. 9 anos? 9 anos. Para conhecer o homem que eu tenho hoje. Graças a Deus. Que eu disse, Senhor, eu não caso mais. Quando eu conheci ele, por mais que ele me passava uma imagem totalmente diferente do ex, uma pessoa dócil, uma pessoa paciente, sem boca para nada, sem ser agressivo, o casamento me trazia transtorno, ele me trazia dor. Porque você estava muito machucada. Sim. Mas Deus, ele cuidou de mim. Ele trouxe uma pessoa maravilhosa para minha vida, que nunca teve coragem de me dar um grito. Sempre me apoiou em tudo. E se tinha uma coisa que ele não apoiava, era a droga na minha vida. Ele nunca apoiou. Quando você conhece, você ainda está fora da presença do Senhor, é isso? Estava fora. Uhum. Tinha conhecimento, igual eu falei, tinha intimidades. Mas vi a promessa que foi dada para mim, com 17 anos, uma profeta chegou em mim e falou, você pode ir para onde você for, daqui para Sorocaba, de Sorocaba para Piracicaba, mas você vai ser evangélica. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Deus vai te levantar para pregar a palavra. E eu fiquei ali sem saber o que fazer, porque eu vim me deparar com um esposo que tocava. Um homem maravilhoso que Deus colocou na minha vida, mas infelizmente tocava. Como que eu ia voltar para a presença do Senhor se na sexta, sábado e domingo era dentro do show? Ele tocava o quê? Ele tocava forró. Ah, tá. Ele tinha uma banda de forró. Então, quando eu o conheci, em vez de passar ao homem agora que era calmo, que era tranquilo, que me passava a segurança, e eu voltar para a presença do Senhor, ia ser um pouco mais difícil. Porque daí ele, desde os 17 anos, era músico. Era o sonho dele ser tecladista, tocar, cantar. E eu, para fazer o meu sonho, eu não podia passar por cima do dele. E eu já estava dependente química. Então, no show, eram as oportunidades que eu tinha. E ele sabia que você era dependente química? Ficou sabendo porque eu escondi ainda um bom tempo dele. Eu escondi um bom tempo.
Quando ele descobriu, ele não aceitou. Então, veio aí a porta aberta, praticamente. Porque daí eu podia passar a noite inteira drogando, bebendo, voltando para casa. E aí foi muito tempo assim, né? Eu tinha 11 anos já, agora a gente já estamos mais tempo junto. E eu fiz o que o inimigo queria. Ficou muito mais fácil para mim, porque balada até 6 horas da manhã é o suficiente para você se drogar o quanto você quiser, beber o quanto você quiser, entendeu? Estava fazendo tudo aquilo que o inimigo Tudo que ele queria que você fizesse. Esquecendo, como eu disse, do Deus da cura. Esquecendo do Deus que foi amoroso, que tirou a minha mãe de cima daquela cama. Típico do filho pródigo. Eu disse... Recebeu a bênção, tchau. Vou sair um pouquinho, conhecer o mundo, porque fui muito novinha para a igreja, né? É assim que a gente pensa. Não tem muitas adolescentes que nascem no berço do evangelho, não sabe nada, quer sair. É um conselho que eu já dou. Não saia. Não saia, porque se eu tivesse permanecido desde os 12, eu não teria conhecido esse mundo podre que o inimigo me apresentou. E que, na verdade, é uma mentira e ilusão, né, irmã? Sim. O mundo não tem nada que presta, é tudo mentira e ilusão. Sim. E aí, com o decorrer do tempo, eu creio que o Senhor, quando Ele tem um projeto, Ele tem as maneiras de trazer você de volta. Ele tinha planos na sua vida, Eu já né? tinha saído debaixo de uma profecia da minha cidade, de que não importava o lugar, o dia e a hora, mas eu ia ser crente. Deus havia lhe feito uma promessa e decretou que aquilo ia acontecer. E se eu não viesse pela minha boa vontade, ia vir pela dor. acabei vindo pela dor de volta. Quando eu fui fazer um show com ele, em 2021, eu me lembro até hoje. Era 2021, essas coisas minhas elas já estavam tão avançadas que até devendo para a agiota eu já estava. Meu Deus. Eu pegava dinheiro emprestado para poder consumir a droga. A gente foi fazer esse show e é típico de eu ajudar ele a descarregar os sons, as caixas de som. Quando a gente desce o som no local, num domingo, para fazer um show das 3 da tarde às 6, eu não lembro direito mais, ele sente uma forte tontura. Ele disse, eu não tô bem, eu tô tonto. Falei, mas você almoçou, né? Eu fiz almoço antes da gente sair. E quando eu olhei a boca dele, estava roxa. As mãos geladas e ele tonto. A gente pegou uma garrafinha d'água, tinha que voltar para casa para buscar o teclado, porque não cabia no carro o som que a gente levava. E eu me lembro até hoje. A gente voltou para buscar aquele teclado, mas não voltou pro bar. Não tinha como fazer o show aquele dia. O Senhor, dali, já não deixou a gente voltar para aquele bar. Ali ficou só os equipamentos. Eu liguei pro dono e disse, meu marido não tem condição de fazer o show hoje. Ele está no hospital comigo. Ai, mas o que eu vou fazer? Eu digo, não sei, eu preciso cuidar dele. E eu achava que ia ser só aquele dia. Na minha cabeça era só um mal-estar, uma queda. Ele não tinha problema de pressão, ele tinha 36 anos, era muito forte, né? Um homem com 36 anos. Eu achei que eu ia sair dali. Eu não saí. Dali do PA do Laranjeiras, lá em Sorocaba. A gente foi encaminhado para a Zona Norte, que era onde tinha internação. Dessa internação dele, começou os outros problemas. Ali foi detectada uma bactéria no estômago, que é as coisas que os médicos fazem. De um tempo ele voltando para casa depois de tratar essa bactéria, eu voltei de novo. Ele teve um começo de AVC, que um lado do rosto começou a formigar, a boca, devido ao tempo ser da Covid. Quando eu levava ele, se ele tivesse acadeirado, eu entrava.
Se ele não tivesse nessa situação, eu não entrava. Eu ficava para fora e eles levavam ele para dentro por conta da Covid. Nesse dia levaram ele lá para dentro e vieram até a porta e disseram: tem alguém para ficar com a criança? Eu estava com ela. O seu marido está com um lado do rosto entortado. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou procurar com os médicos, traga alguém para ficar com essa criança, porque você vai ter que sair daqui direto para a Santa Casa. E eu falei: meu Deus, não é só um mal-estar. Por mais que ele tenha tratado a bactéria no estômago. Mas quando eu vi aquela mulher me trazendo o cinto, a carteira dele, os pertences dele na porta do PA e mandando alguém ficar com a minha filha, porque eu ia direto para a Santa Casa, eu vi que o caso ia ser mais sério do que eu pensava. E aí a minha mãe veio buscar ela. Eles me deram o cinto, aquilo acabou comigo, o cinto dele, a carteira dele, o celular dele. E eu só podia entrar quando alguém pegasse a menina. O meu desespero era esse: o que está acontecendo lá dentro com ele? A moça só disse que um lado do rosto estava entortando, mas eu não sabia o que era, porque eu não podia entrar. A moça disse: deixa que eu fique com a menina. Eu digo: meu Deus, não. Eu vou entrar e deixar alguém estranho com a menina aqui fora. Minha mãe chegou, eu entrei lá dentro, ele estava numa maca, que eu lembro até hoje. Calado, quieto. Ali a gente já veio por um momento de impaciência, porque a gente ficou ali 2 dias dormindo sem vaga para Santa Casa. Meu Deus. Para ele. Eu tive uns contatos com os vereadores, que eu não vou citar o nome. Ele conseguiu a vaga para mim na Santa Casa. A gente foi passar ele na neuro. E quem disse que quando a gente chegou já tinha neuro? A neuro só passava 10 horas da manhã. E ele foi 3 horas da tarde transferido. Eu fiquei naquela situação com o Vanderlei 3 dias quase lá no PA. E mais um dia sem diagnóstico de nada do que tinha acontecido com ele na Santa Casa, até a neuro chegar no outro dia. O homem deitado, sem poder se levantar, das 3 horas da tarde, sem dar comida. Eles não queriam dar comida para ele, porque não sabiam o que tinha acontecido. Portofraldas, não podia levantar a cabeça para se mexer. É diagnóstico médico que não pode, quem tem um começo de AVC não pode levantar. E meu marido sempre calado. O pior é que eu perguntava para ele: o que você está sentindo? E esse homem, eu não sei o que aconteceu. A voz dele nunca saía, ele nunca conseguia me passar. As dores no estômago ele tinha, a gente já estava tratando essa bactéria. Mas esse homem se calou de uma tal maneira que ele não pegava telefone, ele não mexia em... Um homem público igual ele era, cantor. Eu respondia tudo. Chegava as mensagens, eu tinha que cuidar dele e responder mensagem. Muitas pessoas procurando show. Ele dentro do hospital e o povo procurando show. E quando a neuro passou, que falou: olha, foi um começo de AVC, só foi um susto. Ele não vai trazer sequela. Eu vi a mão de Deus lá dentro. Eu já orava para Deus dar a vaga. Eu voltei a ter contato com o Senhor. E a gente saiu da Santa Casa. Eu falei: agora tá tudo bem. Praticamente o homem estava libertado desse negócio do AVC. Não estava bem. Não estava bem, porque aquele mesmo homem calado, ele chegou em casa. Calado, quieto. Falei: alguma coisa ficou. Não assistia televisão, não falava comigo, não mexia no telefone. E eu sabendo que já tinha passado a doença, no caso, pelos médicos. Mas Deus, quando Ele quer, Ele vai te provar até o fim. E aí foi aonde começou
a apertar as coisas para mim. Porque não era um pingo de oração que ele queria. Ele queria aquela menininha de 12 anos de volta. Aquela que orava, aquela que buscava, aquela que tinha fé. E devido ao médico ter feito muitas coisas e ele não ter respondido a nenhum tratamento, porque ele se deu por enfermo. Diagnóstico tratado, mas se deu por enfermo. Eu tô doente. Ele sentia todas as enfermidades. Boca roxa, mão gelada, falta de ar, coração acelerado. Eu chegava no médico, 3 vezes por dia eu levava o Vanderlei no médico. Meu Deus. Eu chegava com ele em casa, não dava meia hora, eu acho que voltava de novo. Chamava um dos irmãos, levava de novo. O médico olhava para mim e dizia, ele não tem nada. Não achavam a raiz do problema? Não. Chegava em casa, ficava ruim. Ia pro Isso. hospital, não tinha nada. Não. Muitas vezes eu vi ele passar na mesa, o médico com a alta aqui do lado, assim. Uhum. E ele olhava para mim, por cima dele, dizia, ele não tem nada. E a gente dizia para ele que ele não tinha nada, mas ele não aceitava que não tinha nada, porque ele tinha realmente... Ele sentia, né? Ele sentia e a gente olhava para ele e via. O médico falou, vamos fazer um eletrocardiograma, que já era o normal. Aí vamos fazer um que ele dormiu com os aparelhos. Vamos fazer um da esteira. Ele vai correr na esteira para ver por que esse coração acelera, se é normal. Só sei que de noite, de madrugada, tanto fazia. Eu passava com esse homem para casa da mãe dele como se fosse uma criança. Porque ele queria dormir na cama da mãe dele. Ele se achava seguro na cama da mãe dele. Meu Deus, que Mas situação. ele não se achava seguro na nossa casa. E eu passei a entender que não tinha mais nada de diagnóstico de médico. Que aquilo era alguma coisa de Deus querendo mexer Era espiritual. com a minha estrutura, com a estrutura da minha casa. Eu saía para fazer comida, na cozinha ele me chamava, fica aqui comigo. Com pânico, com medo. Ele estava com ansiedade, ele estava com depressão, ele estava com síndrome do pânico. Ele chamava a mãe dele para mim ir no mercado para poder ficar com ele. Porque ele não tinha como ficar sozinho. E quando eu me vi nessa situação, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer comigo. Eu fazia comida e eu olhava para a janela da minha casa, assim, para a porta, aonde dava acesso para o céu. Eu dizia, Senhor, eu quero meu marido de volta. Aquele homem que está na cama não é meu marido. Eu não enxergava ele mais como provedor da minha casa. O povo trazia muita coisa, os amigos fizeram vaquinhas, os músicos. Eu tinha cesta básica até dentro do guarda-roupa. Deus não deixou faltar nada. Mas eu queria o provedor. Eu queria o que trazia, eu não queria nada dado. Pix na minha conta, caía 50, caía 100. A minha sogra me ajudou muito, gastou quase 5.000 com ele, passando de médico em médico. O último diagnóstico foi em Jundiaí. O médico disse, eu vou fazer o último, porque não tem mais o que fazer. Se ele não tiver nada nesse, ele olhou para mim na mesa, assim como nós duas estamos. Se apegue com Deus. O médico disse isso? O coração dele está melhor que o meu. Então o médico entendeu que era espiritual. Ele disse lá em Jundiaí. Aí, como eu falava com Deus, que é o que eu guardo até hoje, aquele homem que está na cama não é meu esposo. Eu quero meu esposo de volta. Ele ficou magrinho, magrinho, magrinho. Não fazia barba mais, não fazia cabelo mais. A depressão deixou ele muito debilitado, de ponto de não tomar banho sozinho, de ponto de não pegar água sozinho. Então, quando eu me vi naquela situação, eu digo, acho que o Senhor, eu acho não, eu tenho certeza, Ele está me apertando.
Ele está me ensinando o caminho de volta. E da forma mais dolorosa que tem, tocando em quem eu amo. Tocando em quem não tinha conhecimento nenhum. Apresentando para ele o Deus que eu tenho. Foi que eu consegui sair daquela situação. Eu falei, eu tenho contato de alguém da igreja ainda no meu telefone. Porque eu passei a tomar de conta da agenda, como eu falei. Todos os músicos, os amigos, os donos de bares, eles só ligavam para mim. Então, o contato das pessoas evangélicas, acho que elas foram parar lá embaixo, sabe? Ficaram esquecidas. Eu lembrei de uma missionária chamada Dona Edileuza. Eu tenho que pronunciar o nome dela, foi o canal. Sim. O filho tinha passado a pastor. O filho. Eu digo, Dona Edileuza, Vanderlei está acamado há 4 meses. O médico não sabe o que o Vanderlei tem. A senhora pode trazer o seu filho que passou a pastor para orar nele? Do mesmo jeito que eu fiz com a minha mãe, por isso que eu entrei no testemunho da minha mãe. Sim. Eu lembrei daquele Deus que curava no meio daquela dor. Ela disse, sim, Nê. Ela é íntima minha. Eu mando eles ir orar na sua casa, no seu esposo. Mas tenha fé que tudo vai dar certo. Eu não sabia que seu esposo estava doente. Aí eles foram. O filho dela, a esposa, que era um pastor e missionária, e fizeram a primeira oração. Eu comecei a ter ali naquela beira da cama a mesma experiência que eu tive quando a minha mãe foi curada. Ele recebeu a oração e numa quinta-feira, que eu lembro. No domingo a gente foi para a igreja, eles fizeram o convite, né? É típico de orar. E já lançar o convite. Vamos conhecer Jesus. Isso. Aí, vocês conhecem? Eu digo, sou conhecedora. E ele não sabia quem era Deus, mas não tinha nenhum contato espiritual com o Senhor. E a gente foi. Eu fui na fé da cura. Eu disse, levamos ele, debilitado, ainda carregado, não conseguia andar bem. O obreiro da porta ajudou ele a descer, que é o importante, vocês vão entender depois o porquê. Ele entrou na igreja e assistimos aquele culto, eu já avivada com o Senhor. Eu aceitando ele de volta dentro de mim já, acreditando que dali já saía a cura, apresentando Deus para ele, que era muito novo, que não tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. E no final do culto, eu digo, agora eu vou buscar o socorro. Até agora o Senhor já tem me sustentado nas palavras. A pregação saiu inteira. Sobre volta, sobre Deus. Naquele dia, a mulher pregou, a missionária, sobre Ana. Era sobre fé a palavra que veio aquele dia. Era sobre uma causa impossível. E eu disse assim, Senhor, a minha causa também é impossível, porque os médicos não achou o que meu esposo tem. Mas eu tenho certeza que como Ana conseguiu, eu também vou conseguir. E aí eu esperei o culto acabar. E eu chamei ela, a pastora, e eu disse assim, olha, aqui está meu marido. Você não ora nele para ele ser curado? Aí ela disse assim, meu Deus, mas com uma fé dessa, quem vai orar é você, varoa. Aí eu disse assim, eu não sei orar. Vem aí você conhecer, saber que cura, mas já se amedrontar. Eu não me sentia forte o suficiente por conta do pecado em que eu estava. De botar a mão nele e Deus escutar a minha oração. Eu me sentia suja. Então, por isso que eu procurei uma pessoa que era limpa.
Se ela orar, ele vai ser curado, né? Mas aí Deus deu autoridade. Aquela mulher, ela olhou para mim e disse: a autoridade está toda com você. Você sabe quem você me lembra? Daí eu disse assim: não, pastora. Ela disse: você me lembra a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: então somente se eu tocar, eu vou ser curada. Então você está dizendo que se eu orar, se eu interceder, ele vai ser curado. Então quem vai orar é você. Pela minha fé, eu sei que ele vai ser curado, mas pela tua, eu tenho mais certeza, a pastora disse. E eu com aquela vergonha, tinha gente dentro da igreja ainda, mas a minha dor era maior. Eu tinha que vencer aquele medo. Eu ponhi a mão no peito dele e disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer comigo. Primeiro eu apresentei assim. Mas eu já estou aqui dentro da tua casa. E eu já estou aberta para o Senhor. O Senhor entra agora nessa causa, como o Senhor fez lá com a minha mãe. E traz a cura para o meu esposo. Ativou sua fé. Sim. Glória a Deus. Mesmo com vergonha, mesmo me sentindo incapaz. Mas com muita sinceridade. E arrependida, né? Sim. Que é a oração que Jesus não despreza. Não. É a oração sincera. Então, quando eu coloquei a mão no peito dele, eu coloquei com uma certeza. E aí ela lançou um propósito. Ela disse: olha, você orou aqui um dia. Agora você ora mais 6 na tua casa. Você faz um propósito de 7 dias de oração. E domingo, você vem contar testemunho. De um domingo para o outro. Deus foi muito rápido. Ele não tarda. Ele chega na hora certa. Ele é o Deus de já. Sim. Glória a Deus. Um propósito lançado de 7 dias de oração, que não foi cumprido nos 7 dias. Ele foi adiantado. Porque Deus é Deus. Ele não trabalha com o tempo do homem, né? Ele trabalha no tempo dele. Eu só tinha que cumprir o propósito. Sim. Porque a cura, ela já estava lá. E quando eu trouxe ele para casa, naquele dia eu não orei, no segundo dia eu orei. Do segundo para o terceiro, aquele homem que não pegava água, igual eu falei, eu levava tudo. Eu fui estender umas roupas, então ele sempre me chamava. Devido a 4 meses, você fica exausta. Então tinha hora que eu dizia: eu já vou. Poderia ser até um pouco agressivo, né? Toda hora me chama. Ele começou a ter um pouco de medo nessa parte, de ficar me chamando. Principalmente quando eu ia estender roupa, que é uma coisa que toma tempo, né? Ele estava doente, mas eu tinha que cuidar das crianças, da casa. E cuidar dele. Então eu deixava a água dele numa banquinha do lado da cama para ele beber. No segundo dia, do segundo para o terceiro, eu já tinha orado. Ele disse assim... Ele veio pegar água. E da minha janela, eu estendendo a roupa, eu disse: o que você está fazendo na geladeira? Aí ele disse assim: aquela água que você colocou lá no movinho tá quente. E como eu já chamei você demais... Ele levantou e veio buscar. Ele não cruzava a porta do quarto do meu filho para sair para a cozinha. Porque meu Deus. Ele comia lá, ele bebia lá, o banheiro dentro do nosso quarto, ele tomava banho lá. E para vir para a cozinha, tinha que atravessar mais um quarto. Então, quando eu olhei da janela, que eu vi ele pegando aquela água, eu olhei da janela, ele não se lembra. Eu disse: você está curado. Sabe o que é você ter certeza? Porque a fisionomia mudou. O rosto mudou. Ele abriu um sorriso para mim, que era coisa que não conseguia ver mais nele, por conta da depressão que ele estava. E ele disse assim para mim: não, filha. A mulher disse que eu vou ser curado domingo.
Glória a Deus. Quando fizer os 7 dias, aí eu disse, eu não sirvo um Deus que cura assim. Eu creio em um que cura na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele não tarda. E ele tá vendo que a necessidade é para agora. A minha dor é para agora. Eu já tinha descido em oração e tinha oferecido os meus vícios pro Senhor. No decorrer das orações, eu disse, Senhor, eu vou te servir. O Senhor vai me ajudar. Eu não vou mais beber. Eu não vou mais usar drogas. Mas eu quero meu marido de volta. Como eu disse, aquele homem que está na cama não é meu esposo. E ele inocente dizendo que Deus ia curá-lo. Eu até digo, na hora que eu vou dar testemunho, se ele não tivesse sido curado no 3º, no 7º, ele ia pela fé. Ele disse que domingo ele ia ser curado também. Então, quando ele caiu em si, que ele teve a cura naquele 3º dia, eu boto 3º. Ele disse, então eu tô curado? Eu disse assim, você tá. Aí ele disse, então coloca uma cadeira para mim sentar aí onde você tá no corredor. Para mim tomar um sol, porque eu tô amarelo. Você imagina um homem 4 meses em cima de uma cama, como que ele tava? Barbudo, cabeludo, amarelo. Eu botei a cadeira, instantaneamente ele viu que tava cabeludo. Falou, Fia, se você for lá um dos meninos que corta meu cabelo e pedir para eles virem cortar o meu cabelo aqui em casa, será que eles vêm? Eu disse assim, eu vou lá, eu tento. Eu vi, ânimo, eu larguei a roupa. Diga ali, agora é só o Senhor mesmo. É levantá-lo. Eu chamei os meninos, eles ficaram um pouco cismados por conta da Covid. Eu falei, ó, sabe o cliente de vocês que corta o cabelo aqui? Vocês não podem ir lá em casa cortar o cabelo, ele tá bem debilitado. Ele passou 4 meses assim. Só que hoje ele tá bom, ele tá curado. E eu não sei nem como foi que eu falei com eles. Mas eu passei para eles a imagem de um homem curado. Vim com eles no caminho, eles falaram, mas não é Covid, né, tia? Eu digo, não. Ele teve uma bactéria no estômago, teve uma depressão, uma crise de síndrome do pânico. E ele tá debilitado para não conseguir vir no salão. Preciso de alguém que vá lá cortar o cabelo dele lá. Eles vieram, falando, então, mesmo que ele não esteja com Covid, mas a gente vai colocar máscara, porque senão a nossa imunidade pega nele, que está 4 meses sem sair para fora de dentro da casa. Vieram, cortaram o cabelo. Graças a Deus, são uns anjos. Ele sentiu automaticamente vontade de barbear daí. Daí ele fez a barba, que eu me lembro. E ali ele já se estruturou. Aquele homem calado já começou a conversar. Eu já comecei também a mostrar o Deus que eu servia para ele. E só cumprindo o propósito, né? De orar no 4º dia. Orar no 5º, mas já com ele curado. Eu já botava a mão nele, eu já orava mais agradecendo do que pedindo, né? Porque eu já sabia que estava curado. E quando a gente voltou no domingo para a igreja, que foi o que eu disse que o obreiro ajudou, era uma pausa bem importante essa. O Gabriel disse assim, ele estacionou o carro, entrou dentro da igreja, eu digo, vamos lá testemunhar a Deus. Eu fiz isso com a minha mãe, vou fazer com você também. Fomos testemunhar. Ele estacionou o carro e emburacou, entrou lá, sentou. Na mesma fileira de onde a gente sentou no domingo passado. O Gabriel me chamou. Ô, senhora, aquele homem é o que veio domingo? Eu disse assim, é. Olha, minha mãe mudou em 1 mês, lembra? O Vanderlei mudou em 1 semana. O obreiro da porta falou, nossa, mas ele tá muito diferente do homem que veio domingo passado. Eu digo, ele tá curado, Gabriel. Deus curou ele. Glória a Deus. Por isso que ele tá diferente. Por isso que você não foi pegar ele na porta do carro. Não precisou. A gente assistiu aquele culto, eu maravilhada.
com o que Deus tinha feito dentro da minha casa. De novo. Deus usou a mesma situação com a minha mãe para me aproximar de Deus, usou com meu esposo. Foi a mesma situação. Foi a enfermidade. Eu peguei aquele culto como exemplo. Se eu não voltar agora, quem mais? Em quem mais ele vai tocar para me chamar a atenção? Eu não vou esperar isso acontecer. E o Vanderlei ele não conhecia Jesus. Quando o pastor fez o apelo, que é de costume assembleiano, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. Ele já tinha testemunhado também. Eu disse nós. Para você ver que eu estava tão decidida a voltar, a gente tira até um pouquinho de risada disso, que o convite foi feito. Tem alguém que quer voltar, tem alguém que quer conhecer. Eu levantei a mão em conjunto. Eu digo nós, mesmo sem consentimento do homem. Decidiu por ele. Eu decidi por ele. Ele foi comigo, eu reconciliei, fiz a oração. Ele aceitou e voltou para a cadeira comigo. Me deu uma cutucada. Ô, filha, o que é aceitar Jesus? Totalmente sem conhecer. Mesmo sendo curado, mesmo eu falando, algumas coisas ali era tudo novo pro Vanderlei. Aí eu falei, ó, a partir de hoje, você tinha suas próprias dores sozinho. Hoje você faz para ele, ele faz para você. Aceitar Jesus é você fazer para ele e ele fazer para ti. Hoje você não carrega como se fosse um fardo, mas sozinho ele te ajuda. Você vai fazer para ele, vai fazer para você. Foi a única coisa que eu me lembro. Entendeu? Ele, então eu quero. Glória a Deus. Ele se interessou por aquele Jesus que ia dividir agora com ele os problemas, as dores. Ia cuidar dele, né? Ia cuidar dele. Glória a Deus. Então a gente voltou maravilhado, com testemunho, para casa. Eu totalmente já rendida aos pés do Senhor. E os vícios? Os foi vícios. Automático ou foi aos poucos? Foi no mesmo dia que eu levei. No mesmo dia decidiu parar. Porque eu ofereci ele antes da oração. Antes de eu levar ele para a igreja, eu ofereci a Deus. Certo. É como se fosse um sacrifício, né? Você vai cultuar, você vai apresentar alguma coisa, mas alguma coisa você tem que sacrificar. Tem que renunciar. Renunciar. Né? E servir a Jesus não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Não tem problema vir de qualquer jeito. Não tem problema vir cheia de vícios. Não tem problema vir cheia de marcas. O que não pode é continuar e permanecer, porque servir Jesus é transformação. O evangelho que não transforma não é evangelho. Sim. Então, ali, Jesus ele entra na sua vida, é o que eu estou entendendo, né? E vai te transformar de verdade, vai te libertar dos vícios. E voltando só um pouquinho, né, Miss? Mesmo você sendo uma mulher conhecedora, Sim. estando nos vícios das drogas e da bebida, estava pregando para o marido. Sim, mostrando Deus para ele. Estava dentro já de você a chama ardendo, né? Sim. Escolhida, separada mesmo, porque desde criança pregou Jesus para a mãe, foi buscar cura. Sim. Que coisa linda! E agora, depois que você é liberta, o esposo aceita Jesus, está curado, como vai ser daqui para frente o seu caminhar com Cristo? Vencer a vontade de usar, porque eu ofereci a ele, eu ganhei a cura, mas agora eu tinha que cumprir com a minha palavra. Você acha que isso foi uma troca? Eu acho que Deus ele é Deus de sacrifício. Glória a Deus. Eu não tinha uma outra coisa para oferecer a ele naquele momento. Eu tinha uma vida inútil e para ele me transformar, ele teria que me libertar também. Então eu juntei o útil ao agradável. Pega tudo que não presta, muda a minha vida, eu te sirvo
eu vou pregar o teu evangelho, eu vou espalhar o meu testemunho, mas eu não quero usar drogas mais. Só que Deus, ele testa. Ele testa? Testa. Como que ele testa? Como ele testa, o Vanderlei recebeu a cura, mas voltou a tocar. Ah, meu Deus, ele vai voltar para os bar tocar? Então ele testa. Eu ia ter que viver dentro daquele lugar de novo para poder alcançar ele de vez. Porque era o sustento da nossa casa. Então, quando eu me deparei de ter que carregar aquele som de novo, botar dentro do carro de novo, e na calmaria, para ele parar de tocar de novo, era uma coisa que ele fazia desde os 17 anos. Ele gostava. Ele gostava. Era a profissão dele, Era né? profissão. Ele tinha um agendamento instantâneo muito corrido. Então, quando ele se curou, que os donos de bar descobriu, foram atrás. Começou tudo de novo. E por eu não trabalhar daí, que eu fiquei sem trabalhar, ali era o sustento. Mas eu já estava liberta. Tanto do vício, como da vontade de não ir para lá mais. Então, a minha busca e o teste, onde eu estou dizendo. Como você vai agora, depois de 4 meses sem usar nada, se deparar com as suas mesmas amizades, com o povo bebendo dentro, dançando, até 6 horas da manhã. E você não se corromper. E eu não me corromper. Meu Deus. Ele testa. É. Ele quer saber até onde você tá grato. Tá sendo de verdade, né? Tá sendo de verdade. E você conseguiu provar Jesus que foi. 1 ano. Eu passei 100%. 1 ano dentro do show. 1 ano. 1 ano com o Vanderlei. Ia pra igreja? Sim. E ia com ele fazendo um show? Às vezes a gente ia tocar 6 horas, a gente ia pra igreja, tipo, no Ele ia horário. também? Sim, porque ele ia comigo pra igreja. Sim. Isso. Ele conseguiu ficar com esse vínculo com Deus. Mas não conseguia deixar de não fazer o show. E os seus pastores não vinha para te orientar, Sim. te fazer orientar ele? Por isso que eu falo. Ajudar vocês, São umas bênçãos na minha vida. Eles abriram oportunidade para nós, mesmo contra todos. Os membros caíam e diziam assim: você deixa ela louvar, você deixa ele louvar, e daqui ele sai e vai pro show. Parece uma contradição, né, que está acontecendo aí. Mas o nosso pastor, ele enxergava que a gente queria mudança. Que se ele trancasse as oportunidades, vocês iam de vez. Ele poderia barrar a gente de vez. E ele tratou muito. Teve sabedoria. Sim. Teve paciência. Mas ele orientava vocês. Sim, ele dizia que não dava para ficar em cima do muro, que uma hora, um dos 2 lugares, e a gente ia ter que estar. Porque não estava 100% decidido. Você estava com um pé aqui na igreja, um pé lá no mundo. Só não praticávamos bebida e eu droga. Mas Aqui... estava no mundo, Sim. porque estava tocando as músicas circulares. Sim. Então, eu sentava numa mesa para esperar o Vanderlei fazer o show. E eu bebia coca, mas ao redor da minha coca tinha muitos copão. Porque a minha amizade era a mesma. As meninas eram as mesmas que bebiam. E eu confesso, quando eu via elas entrando pro banheiro, eu já sabia que elas iam usar. E eu dizia ali: Senhor, me dê sustento. Senhor, me ajuda. Porque vinha uma vontade, né? Você está na mesa dos escarnecedores, a vontade de se escarnecer também. Mas o Senhor te dava força e você conseguia resistir. Sim, muita força. E isso durou-se 1 ano. 1 ano. E por isso que eu digo, foi um teste. Um teste. Para mim alcançar a libertação do Vanderlei de dentro do show, eu tinha que estar ali. Então, por um tempo, eu enjoei daquilo. Eu disse assim: se ele casar comigo, né? A gente vivia sem casar. Eu vou descer as águas, vou tomar Santa Ceia e o Vanderlei que fique com o show dele, ó. Que pensamento horrendo. Deus levantou uma profeta e disse: está pensando que as coisas é do jeito que você quer? Você vai descer as águas junto com seu esposo.
Eu não consigo acreditar assim. Mesmo vendo, como Deus é grande. Ele não tem tamanho. E não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele quer. Ela disse assim, Deus dizendo na boca dela, você não vai brigar para ele sair do show? Você vai usar de outras formas para trazer seu esposo. E para você sair de lá de dentro. Ele tem ouvido tuas orações. Porque às 3 horas da manhã, eu enfadigada com o povo dançando, bebendo, eu ia pro carro. Do carro eu via ele no teclado, cantando, o povo dançando. E eu olhava, eu digo, Senhor, me tira daqui. Senhor, tira o meu esposo daqui. Aqui não é nosso lugar. O Senhor já fez a obra. Eu confio no Senhor. Toda vez 3 horas da manhã, sexta, sábado, domingo tocando, e eu 3 horas da manhã arrumei um horário pontual. Eu pedia para ele, eu digo, eu vou lá pro carro. Eu ia lá ter o íntimo com o Senhor. Ao redor do carro, 3 horas da manhã, era só gente usando droga. E eu olhava e eu falava com Deus. Eu digo, o Senhor me quer aqui mesmo? Eu dizia, eu tô com medo, Senhor. Eu tô com medo dos laços que o inimigo pode armar para mim aqui dentro desse forró. Minhas amigas sempre me respeitaram, não me ofereceram nada. Nunca disseram assim, olha, esse caminho aí, Denise, para vocês não dá. Não. Elas sempre diziam, Deus vai honrar muito vocês. Eu queria ter a força, mulher, que tu tem. Eu queria parar também. Eu tinha amigas que diziam isso. Como você fez para parar? Eu dizia assim, Deus me levou a uma forma muito inusitada, né? Mas Ele trouxe a libertação para mim. Eu prometi para Ele que eu não ia usar mais, nem que estivesse na minha frente. E tá na minha frente. E quando eu comecei a pedir orientação aos pastores, eu disse, olha, do jeito que eu estou fazendo, Deus não está me escutando. Meu marido já vai fazer 1 ano e não sai de dentro daquele show. Toda vez que é para mim colocar as caixas dentro daquele carro, só Deus sabe o quanto aperta meu coração. Mas Deus falou que eu não ia trazer ele na brutalidade. Então eu fui aprender a jejuar, a chamar a atenção do Senhor de novo. Eu digo, Senhor, começou uma obra já. Me ajude. Eu não quero ir pro show. Eu não quero ficar com aquelas pessoas, eles parecem zumbis, dançando. Faz o meu marido enxergar que o Senhor vai trazer sustento para nossa casa, que ele não precisa tocar. Ele já estava em processo de libertação porque ele não via a hora de acabar o show para vir embora. Aquilo entrou automaticamente no Vanderlei. Ele começou a se irritar. Isso não acaba logo, tô agoniado, que hora que é? Aquelas orações de dentro do carro, elas já estavam fluindo. A gente desmontava as coisas e a gente já vinha escutando o hino. Bebida já não bebíamos mesmo. Então aquele ambiente não prestava para nós. A gente só fazia porque tinha que ter sustento. Uhum. Eu lembro que eu e ele conversando na cama. Ele disse só assim, e se eu parar? Como que a gente vai se sustentar e pagar as contas? Deus tomou essa menina minha. Sim. Na beira da cama. Olhou para mim e para ele e disse com toda a autoridade, aqui nessa casa ninguém vai passar fome. Eu fico vendo como que uma criança tá brincando e olha para mim e para ele, presta atenção na conversa que a gente tá tendo, que vai parar de tocar, mas que tá preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai pagar, e diz isso.
Era Deus usando a boquinha dela. Aqui nessa casa ninguém vai passar fome. Glória a Deus. E voltou a brincar de novo. Ele conheceu o poder de Deus ali, que Deus ia dar sustento. A gente fez visitas em igreja, profetas iam falar com ele. E falando para ele, se você sair, que você vai sair, né? Deus vai te dar o dobro. Deus vai te dar o dobro do que você recebe lá. Deus vai levantar pessoas, Deus vai abrir portas para você. Para trazer segurança para o Vanderlei, Deus enviou muitas pessoas para mim, para ele, que se a gente saísse daquele mundo, a gente ia ser recompensado. Aleluia. Eu ganhei uma profissão de cabeleireira. Glória a Deus. Eu tenho dia de não ter agendamentos para dar para clientes. O Vanderlei é um excelente pintor. Eu, através do meu testemunho, enquanto eu estou fazendo cabelos, eu passo para o povo a minha história. E quando eu aprendi a jejuar, que a minha missionária Priscila me ensinou, eu busquei por ele. Sim. Ele foi tocado por Deus na escada do trabalho, onde ele trabalhava. Com 3 shows para fazer, encerrar a agenda, ele foi tocado. Ele foi tocado. Sim. Como foi essa tocado? Até então ele conhecia Deus através da minha boca. Não tinha tido a experiência dele. Não. Ele fala que ouviu o Senhor dizendo para ele parar de tocar e tocar só para ele. Ele ouviu Deus falar com ele. Ele ouvia dentro do íntimo dele. E eu estava já jejuando. Pedindo isso já para o Senhor, né? Falar com ele. Eu já tinha feito o propósito. Ele tinha 3 shows para fazer e ele não fez esses 3 shows. O Senhor tocou ele, ele foi liberto, ele testemunhou dentro de uma igreja, me pegou de surpresa. Eu estava em jejum já. E o homem que, igual eu falei, o pastor tinha feito o propósito dele, falando que Deus ia dar o dobro quando ele saísse, ele foi na igreja deles para fazer o testemunho. E aí ele me pegou de surpresa lá. Eu já estava de jejum. Eu digo, olha, Senhor, se o homem sair mesmo, eu vou fazer 3 dias pro Senhor. Não sei nem como que é. Fiquei sem o café. Fiz o jejum do café. Fiquei sem tomar café. E quando ele sair, eu faço mais 5. Foi esse propósito que eu dei para Deus. Faço 3. Quando ele sair, eu faço mais 5. Quando ele testemunhou dentro da igreja, eu estava 3 dias já em jejum. E aí eu disse, eita, semana que vem eu fico sem café. Eu fico sem comer bolo, mas dando glória ao Senhor. Porque eu ia ter que fazer mais 3 shows, por mais que era uma decisão. Mas como fazer 3 shows se você não quer estar nem 5 segundos dentro de um lugar? Um show que dura de 11 horas até 6 horas da manhã. Deus trouxe a libertação para ele. Grande. Esse homem sentiu vontade de pregar, louvar. Eu dizia para ele, tira um louvor para me ver, porque eu só vi você até hoje tocando forró. Apresentei o irmão Lázaro para o Vanderlei. Não conhecia hino. Eu digo, tira hino de Lázaro, que é bem facinho. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. E o nosso caminho novo? O meu caminho é do mestre. Ele pegou aquele hino e olhou para minha cara. Eu tiro 50 forró, mas eu não tiro hino. Meu Deus. Ele debochou de você. O dia inteiro eu saí para trabalhar e deixei ele com o hino. E ele olhou para minha cara quando chegou e falou, isso é mais difícil do que eu pensava. Um homem que tocava forró, como é que vai tocar hino?
Ele queria tocar com um pancadão lá atrás, tuque, tuque, tuque. Eu digo, não, é no piano. É pra gente sentir. E ele disse, eu tiro 50 forró, mas eu não tiro o hino. Aí eu só olhei com autoridade, eu digo, em nome de Jesus, você vai Porque tirar. não era ele. Não, Não era ele. em nome de Jesus você vai tirar. É. E não vai tirar só um, não, você vai tirar vários. Porque eu creio no Deus que chamou. Hoje eu nem sei quantos hinos ele toca mais. Glória a Deus. Deus, ele entrou na nossa vida, igual eu falei, de uma forma grandiosa. Vim pela dor, mas agradeço a ele. Se ele tinha um lugar para chamar a atenção minha, ele conseguiu. Através da enfermidade, ele trouxe cura e eu peguei o embalo para minha libertação. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Hoje eu prego, eu louvo, ele prega, ele louva. Temos uma intimidade enorme. Deus, ele diz para mim, filha, como Deus te responde rápido? O que você faz? Eu tenho comunhão. Eu entrego. Maravilha. É tudo que ele precisa. Tenho Que comunhão. tenhamos comunhão com ele, que sejamos verdadeiro, coração limpo, sincero. O Senhor ouve. Sim. Aí vocês casaram, vocês se batizaram. Junto. Isso, juntos, Do como jeito aquela a profeta havia dito. Descemos as águas no mesmo É. dia. Junto. Tem quanto tempo tudo isso, Miss? 4 anos. Glória a Deus, é recente, 4 maravilha. 4 anos vivendo para o Senhor, Sim. liberto 100%. 100%. Glória a Deus. Dedicado a vida a ele. Não somos pessoas de faltar culto. Isso é muito importante. Porque dali do culto é onde sai o nosso sustento. A gente alimenta-se dali. Somos pessoas que gostamos de propósito. Ainda estamos naquele evangelho casa em casa. É, Gosto muito. que hoje tá meio, né? Tá Estamos. precário, tá meio difícil encontrar quem queira fazer esse trabalho na casa. Vanderlei tem muita vontade de culto, ar livre. Ele não vendeu nenhum dos equipamentos dele. Ele ainda tem todos Ele os tem todo o equipamentos? som em casa para fazer culto a ar livre. E agora é tudo ungido e consagrado ao Tudo Senhor. consagrado ao Senhor. Glória a Deus. O teclado, falaram para ele. Seu teclado vale tantos. Não precisa para a igreja. Ele falou para o Senhor, tem que ser o melhor. Eu não vou pegar uma coisa mais barata, porque a igreja não precisa de um melhor. Deus me trouxe com o que eu tenho e ele vai ficar com o que eu tenho. Glória a Deus. Ele é fiel. E seus filhos tudo na igreja? O meu menino só não congrega na minha, mas frequenta a da namorada. Ai, mas está na presença, isso é que Sim. importa. E esse é seu testemunho. E esse é o meu testemunho. E que testemunho, hein, Miss? E que cada dia o Senhor ele venha lançar mais testemunho. Glória a Deus. Por mais que doa, por mais que ele tenha que abrir alguma ferida para chamar a nossa atenção. O que importa são os resultados. É verdade. Eu tenho um salmo de costume que eu não deixo ele. Porque até hoje o Senhor ele só tem me trazido benefício da minha renúncia. Graças a Deus. Ele se encontra no livro de Salmos 116. Ele é bem curtinho. É o versículo 12. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. Glória a Deus. O que daremos? O que nós damos para ele? Fala para mim. Em atitudes, temos que dar o melhor. O que ele botar a gente para fazer, a gente tem que fazer. Porque nós não temos uma outra coisa. Ele é grandioso, ele tem tudo, ele é dono de tudo. Então é uma pergunta que eu faço também para quem está ouvindo. O que você tem para dar para o Senhor? O que você tem dentro de você para dar para o Senhor? Pelos benefícios que ele tem feito na sua vida.
Amém? Glória a Deus. É com a vontade que ela fale mais. Mas eu estou muito feliz. Hoje foi um pouco difícil nós conseguirmos gravarmos. Mas Deu glória a tempo. Deus que deu tudo certo também. Eu glorifico muito a Ai, Deus Jesus, pela nossa irmanice, por ter tido essa coragem, né, de contar aí um pouquinho só daquilo que o Eterno fez na vida dela. E através dela fez na vida do esposo dela, que está ali, o nosso irmão diácono, intercedendo. E quem sabe, né? Eu já quero lançar aqui, quem sabe ele queira também contar o testemunho dele, qual foi a experiência que ele teve dentro desse processo aí. Eu quero aproveitar ainda, usando um pouco do testemunho da nossa amada, e dizer para todos os nossos irmãos, amigos que nos ouvem, porque nosso canal está agora em todas as plataformas, acesse aí Facebook, Instagram, seja alimentado por essa poderosa palavra de Deus também no testemunho. Mas não critique, não, por favor, se você achou que ficou uma coisa assim meio solta, guarda para você. Não peque. Deus tem multiformes de trabalhar na vida do ser humano. Alguém pode já dizer assim, nossa, mas 1 ano na igreja e no mundo, tocando lá, compete Deus responder, não eu de julgar, porque eu posso pecar. Eu tive aqui na mesa uma pastora nossa, aqui mesmo da nossa cidade, que ela contou que o irmão dela estava distanciado, Miss. Há anos da casa do pai. E ele recebe a notícia para vir visitar a mãe, porque a mãe estava tendo uns comportamentos, quebrando tudo dentro de casa. Ele era distanciado, ele sabia o que estava na mãe dele. Ninguém segurava a mãe, ninguém segurava aquela mulher. Era demônios, possessão de demônios. Questão de minutos, ele sai fora, gente, tá aqui no nosso canal esse testemunho. Ele sai fora, ele faz uma oração para pedir perdão para Deus, de todas as práticas dele. Ele falou, eu vou pôr a mão na minha mãe e vou expulsar esses demônios. E ele fez isso. E ela foi liberta, o demônio teve que sair da vida da mãe dele, pelo poder da oração que ele teve fé para expulsar. Aleluia. Então nós não somos ninguém, não podemos julgar ninguém. Deus conhece, sabe o quê? O nosso coração. Eu vejo muitas pessoas religiosas que estão na igreja uma vida e que não têm essa coragem. Não têm essa coragem. Então, Deus conhece o coração do homem, o coração quebrantado, o coração sincero, o coração reto. Ela falou para Deus, eu vou orar, eu estou fazendo isso. E o Senhor respondeu. Deus, ele é mistério e ele faz da forma que ele quer. E para chamar a atenção, ele traz por um caminho que não existe, porque ele tem esse poder de abrir caminho aonde não tem caminho. O que importa é que ela foi liberta, porque Jesus respondeu a oração, curou a mãe, curou o esposo e estão aqui hoje celebrando comigo essa vitória e dividindo com todos vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Ela disse que ela nem estudou, 1º ano, 1ª série. Mas ela fala tão bem, gente, que eu fiquei aqui imaginando, Senhor, é a graça, é a misericórdia do Senhor. E o que ela tem para dar a Deus por tudo que ele fez por ela? Nada. Porque o que ele fez por nós na cruz do Calvário, né, irmã? Sim. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Pega esse link, em nome de Jesus, manda para todos os seus contatos, para que a outra pessoa também possa ter fé e crer que eu não preciso ter um diploma, o meu conhecimento, anos, né, na faculdade, doutorado, tudo isso, não, Deus nem olha, ele nem leva em consideração. Essas coisas é necessário termos, sim, bacana, ótimo, precisamos. Mas Deus, ele quer saber o que de verdade está aqui dentro de mim. Será que eu estou servindo a Deus de verdade? Será que eu tenho coragem de renunciar a algo que me faz bem por amor a Cristo? Pois é,
É desse Jesus que nós estamos falando, que ele pode acessar aonde a nossa mão não tem acesso, entrar onde nossos pés não podem entrar. Ele tem esse poder. A nossa irmã vai fazer uma oração com fé. Vocês viram, né? Que ela tem fé. E eu também tenho fé, tá, irmã? Amém, Jesus. Se você tem um pouquinho, ó, junta com a nossa aqui. Se você não tem, acredita na nossa fé que temos em Deus, que Deus pode mudar hoje, não é amanhã. Ele tem os meios. Tem uns que ele dá um tempo, né? Você viu que ele esperava 7 dias. Mas o Senhor fez no segundo, no terceiro. Aleluia. Deus, ele não trabalha na nossa forma, no nosso tempo, no nosso querer. É do jeito que ele quer, tá? Coloque nos comentários o teu nome, de quem é que você precisa que receba uma cura, uma libertação, saúde, transformação. Deus tem esse poder e daqui uns dias já tem testemunhos chegando aqui de pessoas que já receberam milagres através dos nossos testemunhos. Ela está aqui hoje porque ela também recebeu completo esse milagre e hoje ela veio aqui testemunhar para dizer que de verdade, de fato, esse Deus responde às nossas orações. Miss, pode fazer uma oração em nome de Jesus? Enquanto Amém. A senhora ora, eu concordo juntamente com os irmãos que estão aqui e o Senhor realiza pelo poder da fé. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido. Aqui me encontro, Deus amado e Deus querido, perdão, Pai amado e Pai querido. Primeiramente pelas minhas falhas, Deus amado. Que para entrar em Tua presença, Deus amado e Deus querido, temos que ser limpos, Senhor. Purifica, Deus amado e Deus querido, cada coração, meu Deus, que está aqui sobre essa sala. É verdade, Alcança, Jesus. Pai amado e Pai querido, a vida de cada um, Deus amado e Deus querido, agora. Vai de encontro, Pai amado e Pai querido, a cada necessidade, meu Deus, a cada pedido. Deus, nós sabemos da grandeza, Pai amado e Pai querido, que o Senhor tem para com a vida de cada um. Ah, Deus, alcança também, Deus amado e Deus querido, quem está do outro lado, meu Deus, agora dos aplicativos, Senhor. Aleluia. Dos telefones, Pai amado e Pai querido, agora, meu Deus. Que o Senhor venha restaurar vidas, meu Pai, através do meu Jesus. testemunho, Senhor. Sim, Que o Senhor venha criar testemunhos, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus. Traz cura, Pai, traz libertação, Senhor amado e Senhor querido. Renova as estruturas, Pai amado e Pai querido, de quem está fraco, Deus amado e Deus querido. De quem já não se lembra, Pai amado e Pai querido, do tamanho da grandeza que o Senhor é. Do tamanho das obras, Deus amado e Deus querido, que o Senhor faz na vida dos teus filhos e na vida daqueles que o Senhor ama, papai. Cuida, Deus amado e Deus querido, de nós, Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu me lembro, Senhor amado e Senhor querido, que eu disse que o testemunho, Pai amado e Pai querido, ia ser espalhado e que o intuito, Pai amado e Pai querido, do testemunho, meu Deus, justamente ia alcançar vidas. Senhor, nesse programa Resgatando Valores, meu Pai, que o Senhor venha criar, Deus amado e Deus querido, valores na vida, Deus amado e Deus querido, do teu povo. Em nome de É Jesus. tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigada, minha querida, pela sua coragem. Ela começou bem nervosa. A mão estava geladinha, agora a mão dela está bem quentinha. Quando eu oro, fica quente. Coisa boa, é tão gostoso, né? Estar próximo de pessoas que exalam a presença do Eterno. É a primeira vez que eu a vejo e eu quero aproveitar e mandar um beijo bem grande para minha amiga Viviana. Foi ela que nos indicou. Falou: Zi, você precisa ouvir o testemunho da minha amiga Anice, que tem um testemunho lindo. E passou-se uns meses, né? Eu estava ali orando, analisando. E aprove ao Senhor ser hoje esse dia lindo que Ele preparou para nós nos encontrarmos e poder aqui dividir com milhares de pessoas esse poderoso testemunho de cura e de libertação. Jesus mudou? Deus mudou? É o mesmo. Ontem, Hoje, hoje sempre. e amanhã. eternamente. Ele operou no passado, Ele opera hoje, Ele continuará operando até que a fé nossa seja ativada nele. Até que ele venha buscar a igreja, ele vai continuar fazendo. E depois que ele buscar a igreja, é outra situação que vai ficar com os que vão ficar para a segunda ressurreição.
Tá bom? Eu vou terminar esse podcast nesse dia tão lindo, sublime, esse dia maravilhoso que o Eterno preparou para todos nós, com meu coração bem grandão assim, cheia de alegria por tudo que esse Eterno Deus tem feito por todos nós, feito por você também que está aí do outro lado. Você já conhece a Jesus? Só de ouvir? Precisa ter intimidade com Ele. Deus, Ele não quer que nós só se relacionamos. Eu tenho uma relação com Deus, quando eu falo Ele me ouve. Não. Jesus, Ele quer que nós nos comprometemos. Ele quer compromisso. E sabe como faz um compromisso? Entregando a vida para Ele. Como entrega a vida para Ele? Pedindo a Ele que Ele entre na sua vida e que você também entre naquilo que Ele quer que você faça. Renunciar as práticas, renunciar coisas que não o agrada. Entregue a sua vida para Jesus, confia nele, ele pode mudar tudo, tudo, tudo. A luta vai parar, irmã? Não. E os problemas continuam, mas de uma forma diferente, porque Jesus entra no governo e vai te fortalecendo, te ajudando, te preparando e você vai vencendo. Tá bom? Eu quero agradecer o carinho de todos os meus irmãos do outro lado aí, que mandam muitas mensagens. Um beijo grande para todas as secretárias do lar, para todas as irmãs que todos os dias, cada vez que eu coloco um vídeo, elas fazem aqueles comentários. Olha, acabei de ver, estava aqui esperando. Que Jesus recompense. Pega o link e manda para mais pessoas, para elas ficarem aí cientes daquilo que Jesus tem feito aqui no Resgatando Valores. Comente, compartilhe, dê seu like, é muito importante quando você coloca o seu like, quando você ativa o sininho para você ficar informado de tudo que vem acontecendo aqui no Resgatando Valores. Eu agradeço a Deus pela vida do Guilherme, que hoje está no lugar do meu diretor Luiz Felipe, e com muita paciência está ali, né, observando essa tia aqui. Mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Gui, a tia te ama, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. E nós voltaremos a qualquer momento com mais um testemunho, se assim o Senhor permitir. Porque enquanto eu confio, nosso Eterno faz. Recebam o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.